pelo histórico de expulsão, é mais de momento mesmo? Você foi pro vestiário pensando o que passou na sua cabeça, a sua lamentação? Cara, eu não sou um jogador maldoso. Eu joguei o Campeonato Brasileiro todo ano passado, eu tomei 6 cartões amarelos, não fui expulso nenhuma vez. Como eu disse, o Gilberto é meu colega fora do futebol e de profissão. Ele mesmo no lance disse pro árbitro que não foi por querer. Ele chegou antes na bola, eu parei para me proteger, eu tento recolher a perna, mas a perna dele pega. É claro que é muito difícil, porque, como eu falei, no momento onde você é expulso 2 vezes em sequência, né, eu sei que o Marlon vai ser jogado para a Cova dos Leões agora. Eu sou um cara profissional, eu tenho minha batalha mental contra isso, sei que vou receber duras críticas, mas tenho que fazer meu trabalho, tenho que seguir procurando evoluir para ajudar o Cruzeiro. E eu sei que, independente do que acontecer, eu sei os meus valores, sei que eu sou um jogador que procura ajudar, que procura trabalhar e nunca se omite qualquer tipo de situação. Marlon, qual que é o diagnóstico que você faz a partir de agora? Porque foi uma expulsão, veio outra, e isso acaba prejudicando o time também, né? Sem querer, ou faltando ali, às vezes, um excesso faltando um cuidado, né, para se chegar no lance. O que é o diagnóstico que você faz para não acontecer isso daqui para frente? Como eu falei, eu não fui expulso contra o São Paulo por querer, nem muito menos hoje por querer. Cara, contra o São Paulo eu dei uma entrada dura realmente e reconheci publicamente que era para expulsão. Hoje não estou dizendo que o lance não seja para expulsão também, mas eu vou e paro na jogada, só que o cara chega antes, eu tento estirar a perna e consequentemente a perna dele vem em direção ao meu pé. Claro que provavelmente o clube deve tomar algum tipo de atitude, seja me multar financeiramente ou me deixar fora de alguns jogos. Espero não pegar mais de um jogo por isso, porque eu não tenho esse perfil de atleta maldoso. Como eu disse, né, no momento que a situação está difícil, claro que a gente vai dizer que eu tenho o apoio dos meus colegas, eu sei que eu tenho disso, mas é o Marlon sozinho tentando, né, ter esse dilema aí tal e profissional. Como eu disse, eu sei o caminho que eu percorri para chegar até aqui. Muitos de vocês não me conheciam, então no momento que as coisas não estão fáceis, tem muito criador de opinião que se aproveita disso, né? Eu sei das minhas virtudes, do meu trabalho, do meu profissionalismo, então eu tenho o casco suficiente para lidar com as críticas e saber que eu tenho que fazer o meu trabalho e saber que eu tenho condições de ajudar muito o Cruzeiro. Muito bem. Tá aí o Marlon, passando aqui na zona mista. Isso eu acho que é louvável, viu, Valu, Amanda e espectadores, visivelmente incomodados, falou até que deve ter alguma coisa, algum tipo de punição, e porque não adianta também, né? E o Marlon, ele tem que saber lidar com isso, né? Um atleta de futebol profissional, ele não pode ser expulso, foi sem querer, foi excesso de vontade, o que foi, não pode acontecer, né? Não pode. O jogo com o São Paulo tem o quê? Tem quantas rodadas, né? Pouquíssimas rodadas e volta a acontecer. Então, às vezes tá ali, vai numa dividida, um lance bobo, né? No meio de campo, contra o São Paulo também, bola no ataque do Cruzeiro, isso tem que servir de lição. E acho que o Marlon ficar incomodado é louvável, porque tem que incomodar mesmo, né? Se ele passa aqui sorridente e tudo beleza, aí eu ia ficar preocupado, Valor. E rodada 7, viu, Samuel? Dia 2 de junho, ainda dentro desse mês, a expulsão do jogo contra o São Paulo. Bem recente, né, Valor? Realmente a gente não esperava diferente do Marlon, já que ele é um atleta que costuma não fugir muito das suas responsabilidades. Hoje, falando sobre isso também, entendendo que ele não é um jogador maldoso, mas aí não é questão de ser ou não maldoso, né? Eu acho que é o impacto daquilo que você gera para dentro da sua equipe. Eu acho que, como o Samuel disse, né, tem algumas lições que precisam ser tiradas, até para que isso não aconteça com o próprio Marlon, mas que sirva também de exemplo para outros atletas não deixar acontecer em campo. O Cruzeiro já não fazia um bom segundo tempo, mas poderia o Cruzeiro ali ainda assim pontuar dentro da partida. Para mim, o reflexo ele é enorme quando você tem um jogador a menos, como aconteceu. Enfim, tomara que realmente essas lições sejam aprendidas e não sejam mais repetidas. Samuel Venâncio, você agora volta aqui na Samuca TV para fazer a sua análise. Você que acompanhou, é claro, de perto, está aí ainda nessa Arena Fonte Nova. Dia ruim para todos nós cruzeirenses, Samuel. Tá mutado o microfone. Hoje nem o microfone.
quer dar voz pro cruzeirense. Foi mal. Aí não. Foi mal. Deixa o homem falar. Ao menos Foi desabafar mal. o peito, como diz o meu tio, a gente precisa de desabafar, Samuel. Pois é, ô Valu, é triste sair com uma derrota dessa, e principalmente em um jogo que era pro Cruzeiro ter vencido, né? Você chega aqui, sai na frente, tem ótimas oportunidades para ampliar e toma um gol no último lance do primeiro tempo, um cochilo total. E tava revendo o lance, eu acho que foi vacilo do William e também do Anderson. Eu não tive essa noção depois, mas uma bola daquela ali não era para tomar um empate. Depois vem o segundo gol, acho que o Anderson também podia ter feito melhor. Mas ali já, o Cruzeiro com um jogador a menos, né? Se não toma naquele momento ali, ia tomar em algum outro da partida, porque aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Eu acho que não tá aqui selecionado. Ai, é o microfone. Eu vou até começar de novo. Vamos lá? Você sai daqui com uma derrota que dói ainda mais, porque o Cruzeiro vem para um jogo contra o Bahia, que a gente imaginava que era um jogo difícil. O Cruzeiro teve a sua estratégia, né? Pressionou em cima várias vezes e criou boas oportunidades para isso. Aí, escolhas erradas do Matheus Pereira, que admitiu, nós vamos fazer um capítulo à parte sobre isso, que poderia ter dado passe para o Robert. O Robert, da mesma forma, poderia ter dado passe para o Matheus. Mas o Cruzeiro consegue levar uma goleada para casa da forma como tudo aconteceu, né? De um time muito displicente, que estava vencendo um jogo sem sofrer sustos. Teve aquele chute do Jean Lucas de fora da área, que o Anderson fez uma boa defesa, mas no final ali um cochilo, uma bobeira, jogo grande, né? Você dá um cochilo desse jeito, como a defesa do Cruzeiro deu, e revendo o lance, eu coloco ali o William e Anderson na bola. O William estava inteiro no lance, cochilou, o Tassiano passou na frente dele, né? E o Anderson talvez pudesse sair no segundo gol da mesma forma, mas ali o Cruzeiro já estava com um jogador a menos, levaria o segundo mais cedo ou mais tarde, porque não iria suportar a pressão, dificilmente iria suportar a pressão aqui nesse jogo diante do Bahia, após mais uma expulsão, um vacilo do Marlon, e que acabou tirando qualquer chance do Cruzeiro de pelo menos pontuar aqui, né? Mesmo com essa displicência, com essa falta de coletividade, com o time achando que joga ou que jogava mais do que joga, dava para talvez empatar. E se bobeasse, o Bahia estava dando muito espaço de contragolpe, só que o Cruzeiro quase nunca escolhia a melhor opção. Algumas vezes com o Matheus Pereira e outras vezes com vários outros jogadores. Foi o que a gente acompanhou. Aí nos acréscimos você leva 2 gols e sai goleado. Uma derrota que tem que servir de aprendizado, de lição. E eu quero trazer aqui o que eu postei no Twitter. Cada ponto conquistado até aqui teve muita entrega, muita luta e jogo coletivo. O que vimos aqui hoje na Fonte Nova foi exatamente o contrário disso. Displicência, falta de coletividade e por aí vai. Foi o que o time entregou hoje. E entregou o resultado junto. Marlon, expulso mais uma vez, precisará ser cobrado internamente. Uma goleada desta forma precisa doer na alma de todos, que assim seja. E aí o que acontece? O Marlon, pelas palavras dele, eu acho que ele será punido aí no bolso, visivelmente incomodado, e assim que tem que ser, porque você não pode, em 2 lances de meio de campo, você tomar cartão vermelho. Excesso de vontade, todo mundo tem. Cuidado é o que precisa ter o Marlon, porque não pode. Ele foi expulso na 7ª rodada e agora na 11ª. Ele ficou fora contra o Cuiabá, voltou contra o Vasco, jogou contra o Fluminense e está expulso de novo. Todo mundo sabe que o Marlon não é desleal, mas o que ele tem feito, as atitudes que ele vem tomando, estão causando expulsões desnecessárias. Em lances
Eu falei lá contra o São Paulo, se o cara tivesse partindo para fazer um gol, você tem duas opções. Ou deixar ele fazer o gol, ou segurar o adversário, ou fazer uma falta ali para levar um vermelho. Eu entenderia. Agora, no meio de campo, 2 vezes, dividindo uma bola morta, não dá. Não dá. O Marlon, visivelmente incomodado, é importante, porque se ele passa sorridente lá na zona mista, você fala assim, poxa, o cara não tá nem aí. Agora, esse incômodo, ele precisa ser traduzido em não levar cartões. Todo mundo sabe que o Marlon passou o Campeonato Brasileiro o ano passado inteiro sem levar cartão. Volte a fazer isso e todo mundo vai reconhecer. Eu não sou, nas palavras dele, eu não sou desleal e isso, todo mundo sabe. Mas está sendo expulso. Foi 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Teve aquela expulsão lá do Campeonato Mineiro. Então, isso é uma lição que o Marlon precisa aprender. E como que ele vai aprender? Se é sendo multado, se é ficando fora do time, aí as pessoas vão definir internamente. Então, prejudicou mais uma vez. O Cruzeiro sai entregando pontos com essa facilidade, como entregou aqui, como entregou o jogo do São Paulo, em momentos em que o Cruzeiro era para ter pontuado e para estar em uma condição melhor. Para o Matheus Pereira, é craque, é diferente, mas o craque, ele se diferencia também por grandes jogadas coletivas. Ele tentou 2 finalizações e que não foram legais, escolhas erradas, sim, mas que bom que ele reconheceu, inclusive, na zona mista, que poderia ter passado para o Robert. Aí, se aconteceu com um colega, o outro não tem que fazer também para pagar aquilo, porque quem está sendo prejudicado é o Cruzeiro, né? Aí, na sequência dos dois, o Robert teve a chance de passar para o Matheus Pereira e tentou a finalização, bateu no zagueiro. Então, o Cruzeiro, esse time, esse elenco, ele vai ficar melhor, bem melhor, mas isso é a partir do dia 10 de julho. Até lá, é o mesmo elenco que perdeu o Campeonato Mineiro, que vinha fazendo uma campanha pífia na Copa Sul-Americana, e é o mesmo elenco que vem fazendo uma boa campanha até aqui. Mas fazendo esta boa campanha, reconhecendo que é um elenco de operário. É um elenco que vai ter que dar a vida por cada pontinho neste Campeonato Brasileiro. Se achar que joga mais do que joga, como foi hoje aqui contra o Bahia, eles podem até não admitir, mas é o que todo mundo assistiu. Se fizer isso mais vezes, vai perder em todas as vezes que a postura for essa. Não chegou a janela ainda, os reforços não estão regularizados e vão estar mais para frente. A pontuação até aqui valoriza o que esse grupo vem fazendo, mas se eles querem ser mais valorizados ainda, eles precisam continuar dando a vida, porque quando achar que tudo será muito fácil, e o jogo estava fácil, o Cruzeiro fez 1, podia ter feito 2 e 3 no primeiro tempo, mas se achar que está tudo fácil e que vai vencer a hora que quiser, é onde vem o tombo. E foi um tombo bem dado que o Bahia deu no Cruzeiro, para ver se isso fica de lição. O Cruzeiro até o dia 10 de julho vai ter que competir muito. Depois do dia 10 também vai ter que competir, só que aí vai ter mais qualidade, o que hoje a gente não vê tanto assim no elenco do Cruzeiro. Que essa derrota sirva para abaixar a bola de todo mundo, porque o Campeonato Brasileiro é dificílimo. A gente está vendo aí a cada rodada é time surpreendendo o outro. Não tem nada fácil no Brasileirão. Você pode fazer o jogo ficar fácil. Ele ser fácil porque você está pensando muito alto, achando que é mais do que é, isso não vai acontecer. É um recado para todo mundo e que fique essa lição para todos do Cruzeiro, viu, Valu? Humildade, né, Valu, acima de tudo, né? Para reconhecer que o Cruzeiro pode sim ser um time estável, mas que passa também pelo respeito ao seu adversário, o respeito também pelo
pelo momento da competição, né? Acho que o Cruzeiro acabou se perdendo nesse jogo. Importante que no próximo jogo o Cruzeiro já retome novamente essa sequência positiva, como vocês sempre prezam por falar, né? Ainda tem vários jogos e o Cruzeiro precisa ser resiliente. O Cruzeiro vai ao mercado de uma força realmente incrível para as minhas expectativas, tá? Mas vale lembrar também que os nossos adversários também estão no mercado, também vão trazer mais qualidade para o seu elenco e por isso não pode acabar se perdendo, Valor. É continuar realmente jogo a jogo como uma final. Isso é até palavra do próprio Seabra no último jogo após a vitória do Cruzeiro sobre a equipe do Fluminense. É jogo a jogo, é entender como uma final realmente, não se dispersar, não perder a humildade, porque o Cruzeiro tem tudo para nessa temporada fazer bonito, mas passa por isso. Ter humildade, ter resiliência, sem levantar o topete, respeitando o adversário, respeitando também aquilo que tem como compromisso os seus jogadores. Seabra perde titular para jogo do Cruzeiro contra o Atlético PR. Lateral esquerdo Marlon foi expulso e está fora da partida contra o Furacão, na próxima quarta-feira, no Mineirão. O técnico Fernando Seabra terá um importante desfalque na partida entre Cruzeiro e Atlético PR na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com o lateral esquerdo Marlon. Marlon voltou a ser expulso em jogo do Cruzeiro no Brasileirão. Neste domingo, o lateral recebeu o cartão vermelho, aos 24 minutos do segundo tempo contra a Bahia, na Arena Fonte Nova. O camisa 3 acertou com a sola a perna do lateral direito Gilberto, e recebeu o cartão vermelho. O lance foi tão prejudicial ao Cruzeiro, que o time celeste perdeu por 4-1. Quando tinha 11 jogadores em campo, o Cruzeiro estava empatando em 1-1 com o tricolor baiano. O lance do vermelho aplicado pelo árbitro Paulo Belense Alves dos Prazeres Filho teve auxílio do árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá. Essa foi a segunda expulsão de Marlon em um intervalo de 21 dias. Antes, o lateral havia sido retirado de campo na derrota por 2-0 para o São Paulo, no dia 2 de junho, na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.